Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo, mais um conteúdo aqui do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos falar aqui de Botafogo de Futebol e Regatas, que tropeçou contra o Criciúma ontem, anteontem na verdade, sexta-feira à noite. Botafogo que tinha que ganhar o jogo, né? Qualquer vitória, eu não caio nesse papo que tinha que fazer saldo. Não caio nesse papo, porque daqui para frente, quem conhece o Brasileirão sabe que no final do Brasileirão, os times pequenos ou os times que brigam para não cair começam a dar 3 vezes mais empenho nos jogos porque não querem cair. Fica mais eminente ali o risco do rebaixamento. Então começa a dar a vida. Os times que estão ali tentando postular ali uma vaguinha num possível G4, quer dizer, G6, G8, G9, caso venha a acontecer de virar. Cruzeiro ganhando Sul-Americana, Botafogo ganhando Libertadores, Flamengo ganhando Copa do Brasil, por exemplo. Se isso tudo rolar, pode virar um G9. E aí um time que está no meio de tabela pode beliscar uma vaguinha, uma pré-Libertadores. Então, eles começam a dar mais vida, mais empenho, as premiações, os bichos engordam e aí os jogos ficam mais difíceis. Pode esperar que vai ter dificuldade hoje o Palmeiras contra o Juventude também. Então, eu estava querendo que fosse um jogo placar mais elástico, sim, mas não estava já não. Tem que fazer saldo hoje, tem que ser goleada. Isso aí não cabe, isso não funciona comigo. É, então a gente tem que ganhar o jogo. Mas não aconteceu, tropeçamos, né? Desatenção, um pouco de displicência, já falamos sobre isso. Mas vamos aqui ver o que o Jorge Igor fez uma baita análise sobre o jogo de ontem e todo o contexto geral disso tudo. Coisas que eu inclusive falei nas minhas lives, né? Vamos ver se com ele falando o povo dá mais credibilidade, né? E também tem aqui uma notícia aí do Gigante Glorioso falando sobre um possível puxão de orelha do Arthur Jorge ao Luiz Henrique depois do jogo. Mas antes disso tudo, ó, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Eu sei que o povo tá meio aí sem saco para Botafogo, as views caíram absurdamente, entendo. Desintoxicar, relaxar, curtir o final de semana aí mais leve, sem estresse. Mas ó, vamos virar a chave, hein? Amanhã, segunda-feira, quarta-feira, já tem jogo decisivo pela Libertadores contra o Peñarol. Então, bora pro vídeo. Se existe paraíso, o torcedor do Botafogo tem um lugar garantido lá. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 250 mil inscritos por aqui. Vamos falar do empate entre Botafogo e Criciúma no Maracanã. Os adversários esfregam as mãos, principalmente o Palmeiras, que está nessa briga. Mas e aí, o que esse resultado de ontem significa exatamente para a briga pelo título? Os fantasmas voltaram? Muito bem, uma linda festa ontem do Botafoguense. 60 mil, mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Botafogo voltando a mandar um jogo no Maracanã. Tem pisado lá sempre como visitante para os clássicos. Foi uma festa linda, linda, linda do torcedor do Botafogo. Ah, mas o torcedor reclamou, chiou, né, ficou tenso durante o jogo. Quem não atravessa o deserto como o botafoguense está atravessando há tanto tempo, não sabe exatamente o que o botafoguense está vivendo. Então, uma coisa é a análise feita de fora, outra coisa é a análise do próprio botafoguense que sente na pele tudo que ele tem sentido. Então, é super normal. Eu conheço inteiramente a torcida do Botafogo, conheço por dentro o ambiente do Botafogo. De sentar a bunda do Caio Martins, do Maracanã, né, no antigo, chamava de João Avelange, agora Engenhão, de Newton Santos, de estar lá, de ver jogo em São Januário do Botafogo, dos raros jogos mandados lá. Sim, então eu sei um pouco do que estou falando e do que se sente. Normal, normal. Aquela festa no início, a bola não entra e vai ficando aquela tensão, meu Deus, tudo de novo, meu Deus, tá difícil, meu Deus, será que vai escapar, será que não vai? O Botafoguense, ele convive com o infortúnio, né? Ele convive com o adverso, com o insucesso, com o azar, que às vezes aparece muito mais do que a sorte na vida dele. Então, assim, é uma torcida machucada, é uma torcida que eu respeito, assim, demais. E quando eu vejo críticas, assim, eu falo, meu Deus, vocês não sabem, cara. Vocês não sabem, quem tá de fora, vocês não sabem o que o Botafoguense passa. Não sabem, não sabem. Vocês têm a remota ideia. Vocês veem cortes, vocês veem flash, vocês veem videozinhos, fotos. Pô, irmão, sabe o que os caras sentem? Só os caras. Então, normal, né? E qualquer ambiente assim ontem, né? Que você tá pegando uma equipe de bloco baixo, fechada. Teu time não tá rendendo o que costuma render sempre. Claramente, alguns jogadores estão destoando. Você tá vendo que o nível não é o mesmo. Aí você fala, porra, vai ser difícil. O goleiro fazendo cera, comendo tempo. O Alano fazendo cera pra caramba. Você fala, ai, que jogo chato, não vai atrás dessa bola.
Fica a tensão no ar. Normal, normal. Então, assim, falar do Botafoguense ontem no Maracanã, nossa, a torcida não apoiou. Para, a torcida apoiou pra caramba. A torcida fez uma festa linda. A torcida tá fazendo festa em todos os jogos. Esquece isso aí. Para de botar na conta da torcida. E quem é que paga a conta, então, pelos 2 pontos perdidos ontem? Aí nós vamos falar, nós vamos fazer análise de campo, vamos fazer análise de jogo, análise de desempenho, análise de estratégia, análise de decisões tomadas pelo Arthur Jorge, análise sobre mando de campo e o impacto que isso teve nos empates contra Criciúma e Grêmio. Aí nós temos bastante coisa pra falar. Deixa a torcida em paz, cara. Vamos deixar a torcida do Botafogo em paz. Tudo que ela precisa é de paz. E de título. O Botafoguense precisa de título para ter paz, para sair logo desse deserto e seguir a sua vida, seguir a sua travessia. O Botafogo é um clube que hoje ele tá parado. Ele parou, a vida dele tá parada, sabe assim? Você tem um problema na sua vida que você precisa. A sua vida parou, e quando você não resolver aquilo, seja o que for, sei lá, uma doença, uma questão profissional, o sumiço de alguém, Deus me livre. Assim, é tipo isso, sabe? Essas histórias assim, a vida da pessoa para enquanto aquilo não se resolve. É o Botafogo, cara. Tá parada a vida dele até ele resolver isso. O que é resolver isso? Ganhar o Brasileiro, ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Libertadores. Enquanto isso não acontecer, o torcedor vai ficar com esse gosto ruim às vezes, com essa coisa revirando ali no estômago. Então vamos lá, vamos analisar o jogo de ontem. Deixando de falar agora de sequelas e tal. Botafogo ontem claramente não jogou no seu nível. Jogadores alguns abaixo, rotação abaixo. E aí é o seguinte, uma das visões que se tem do Botafogo, uma das grandes virtudes, um dos grandes elogios que se faz ao Botafogo nesse ano, é de ser um time muito intenso que transforma a vida dos seus adversários num inferno, dado o grande volume de oportunidades que ele costuma criar. Então é aquela coisa do time que tá ali o tempo todo em cima, incessante e tal. Ontem não foi assim. Por que não foi assim? Acho que existem alguns caminhos pra gente encontrar resposta. Volta de data FIFA, pode ser? Pode ser. Gente aí rodando o continente, voltando, com desgaste, com viagem, com ausência de treinos do período. Aconteceu com todo mundo na data FIFA. A galera, você tem uma semana importante pra se preparar. O treinador fala assim, ufa, ganhei aqui uns 10 dias, hein? Vou treinar a galera, vou deixar o time aqui voando, né? Pra chegar na volta, pá! Aí você perde 3, 4, 5, 6, sei lá quantos caras pra data FIFA. Então você não tem os seus melhores jogadores ali pra fazer essa preparação. Então eu acho que esse é um ponto. Outro ponto é que é impossível, por mais que o Botafogo faça a vida da maioria dos seus adversários, é um verdadeiro inferno, desculpa pelo uso do verdadeiro, um inferno, não é possível fazer isso o ano inteiro de maneira ininterrupta, não tem como, ninguém aguenta, ainda mais com a exigência do nosso calendário. Então, é normal que, sei lá, você pega um espaço de 10 jogos, vamos fazer recortes aqui, né? Vamos fatiar o bolo em alguns pedaços, aí você pega um pedaço aqui de 10 jogos. Desses 10 jogos, se em 2 o time não conseguir a mesma rotação que costuma ter na maioria, você vai entender como algo normal, como algo humano até. Ontem foi um desses casos. Mando de campo, eu acho que tem um peso. Uma coisa é você jogar no teu estádio, no teu gramado, na tua fortaleza. Outra coisa é você jogar em Brasília e Maracanã. Estádios onde você não está acostumado a jogar, não tem as mesmas referências visuais. O gramado é diferente daquele que você está acostumado. Por que mando de campo é uma coisa tão importante? Ora, aí alguém vai dizer, principalmente quem não é botafoguense, é rival ou está torcendo contra o Botafogo. Né? Porque aí fica mais fácil de achar contra-argumentos. Mas o gramado, as dimensões do campo são as mesmas, o gol tem o mesmo tamanho, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, gente. Se fosse a mesma coisa, mando de campo não era um negócio tão valorizado. Se fosse a mesma coisa, as equipes em competições classificatórias não brigariam tanto para serem, muitas vezes, primeiras colocadas para terem mando de campo até a reta final das competições. Né? Se não fosse importante, muita gente não comemorava o fato de decidir um mata-mata dentro de casa. Como o Vasco vai decidir hoje, e o Vasco poderia ter levado o jogo pro Maracanã, e houve até um debate no meio da torcida do Vasco que muita gente falou, não, São Januário, nossa casa, nossa fortaleza. E muito torcedor concorda e o jogo vai ser em São Januário. Ora, porque é importante. Né? O Corinthians comemorou, vamos decidir contra o Flamengo na Neoquímica Arena, porque aqui na Neoquímica Arena o buraco é mais embaixo. No Newton Santos, com o Botafogo, o buraco é mais embaixo. Então não ter esses 2 jogos na sua casa, e o que mais aí falando até um pouco como torcedor aqui, né? Que mais me lamenta desses 2 jogos fora do Newton Santos é o jogo contra o Grêmio, porque o Botafogo vai lá, faz um acordo com o Grêmio, o Botafogo é super solidário, entende o momento delicado que o Grêmio estava passando do primeiro turno, quando o jogo foi em Cariacica, beleza, não vamos mandar o jogo da nossa casa também, vamos lá, vamos fazer uma gentileza aqui, o dirigente do Grêmio vai lá e mete a boca do Botafogo depois do jogo. Uma postura absolutamente grosseira, de total falta de cordialidade. Mas esse é o futebol brasileiro e muitas vezes, infelizmente, é uma lição que a gente tem que levar pra vida. Às vezes a gente quer ser muito generoso, muito bondoso, fazer concessões, abrir mão daquilo que a gente considera super importante. Não vou fazer essa concessão aqui e trolha. Foi o que aconteceu no Botafogo com o Grêmio.
Depois o dirigente foi lá, pediu desculpa, mas enfim, foi de uma indelicadeza justamente com o Botafogo. O Renato Gaúcho, me lembro do primeiro turno, o Renato Gaúcho, no auge daquela crise envolvendo o Rio Grande do Sul, chegou e falou: nenhum clube ajudou a gente. Nenhum. Pode pegar essa entrevista do Google aí, pode resgatar. Ninguém foi solidário com o Grêmio. Só o Botafogo. Renato Gaúcho falou isso. Esse ligou, se preocupou, procurou. Os outros, andaram pra gente. Aí o Botafogo vai lá, manda o jogo dele fora do Newton Santos, faz um acordo com o Grêmio, é simpático ao Grêmio, joga em Brasília, empata o jogo, perde pontos e tem que ouvir gracinha do diretor do Grêmio no final. Então é isso. O futebol brasileiro não tem santo, cada um vê o seu, né? Não tem esse papo de acordo, conversa, generosidade. Não tem. Como muitas vezes na vida. E quanto mais eu vivo, mais eu aprendo isso. Mais eu vejo isso. Então, mando de campo também acho que pesou. Pesou também ontem uma dificuldade de lidar com a proposta do Criciúma. O Criciúma tinha uma proposta baseada em marcação de bloco baixo e cera. Vou tratar o Criciúma aqui como o clube mais criminoso do mundo porque fez a cera? Não, ele não é o único. Ora, ele não é o único. O que o Gustavo fez ontem no segundo tempo, o goleiro do Criciúma, naquele chute do Luiz Henrique, que ele pega com a pontinha dos dedos da mão e ele cai sentindo cãibra. Aos 15 do segundo tempo, um goleiro sentindo cãibra é o que vários goleiros do Brasil fazem. Existem duas soluções para isso. Uma é utópica. Eu considero como algo praticamente impossível. Mudar a cultura do jogador de futebol. Não é só no Brasil, não. É na Europa também, que aqui se faz muito mais. Mas lá também, de vez em quando, o cara faz a defesa no ângulo e fica rolando 3 minutos no chão. Então também não vou dizer que é só do goleiro brasileiro. Mudar a cultura. Veja bem, isso é feio. Tipo ensinar o seu filho, olha, isso aí não pode, isso aí é feio. Ai. Não vai rolar. Nenhum goleiro vai fazer isso, nenhum jogador profissional vai fazer isso. Vai despertar em si a consciência de que, nossa, isso é antijogo, né? É importante para o espetáculo que a bola role, que o jogo tenha mais tempo útil, né, de bola rolando. É importante para o jogo. É feio. Isso me coloca numa condição de inferioridade. Então, não esquece, ninguém vai fazer isso. Nem o Gustavo, nem o John, nem nenhum goleiro faz. O John também já faz cera. O John também faz, gente. Então, essa solução utópica não vai partir dos profissionais do futebol, essa consciência, dos goleiros, dos preparadores de goleiros, dos treinadores. Você imagina um dia um treinador falar assim: a partir de hoje o meu goleiro não faz cera. Porra, esquece, irmão. Esquece. Não vai rolar. Segunda solução para isso é uma solução da regra do jogo. Parar o cronômetro pode ser uma ideia. Ter o goleiro reserva de prontidão atrás da linha de fundo para entrar enquanto o goleiro titular estiver sendo atendido, e aí quando terminar o atendimento o titular pode voltar normalmente, é uma outra ideia. Mas só vai partir de cima essa mudança. Só vai partir da regra. Só vai partir dos organizadores do campeonato, do texto da lei, dos organizadores do futebol, da FIFA. Não vai partir do goleiro. Nunca vai partir do goleiro. E o Botafogo ontem enfrentou uma equipe com essa proposta e vi muito alvinegro falando isso e concordo totalmente. Foi um vestibular para quarta-feira. Porque muito provavelmente o Peñarol vai se comportar da mesma forma que o Criciúma se comportou ontem. Com ainda mais experiência para fazer isso. Não estou falando de um Peñarol, de um multicampeão sul-americano. Estou falando de uma equipe uruguaia. Então, assim, na quarta-feira, provavelmente, o bicho vai ser mais feio ainda. Em termos de cera, de catimba e de retranca. Muito mais. O Criciúma fez o que está no alcance dele. As possibilidades do Criciúma hoje para encarar o Botafogo, com o seu orçamento milionário, com a liderança do campeonato, um semifinalista de Libertadores, são essas aí, são pequenas, as armas são essas. Retranca, fecha, faz o joguinho dele. Criciúma não deu pontapé, não saiu agredindo ninguém, dando cotovelada em ninguém, dando carrinho com o pé por cima, trava de chuteira, não fez nada. Ele fez a cera dele, fez o jogo dele. E o Botafogo, qualificado como é, jogando em casa com 60 mil pessoas, tinha que fazer o jogo dele, porque o jogo dele no nível máximo é mais do que suficiente para ganhar do nível máximo do Criciúma. Mas o Botafogo não fez o seu jogo. E aí eu preciso falar de outro aspecto do jogo de ontem. Algumas individualidades. Igor Jesus, claramente numa rotação abaixo, acho até que era o caso de não poupar apenas o Bastos no jogo de ontem. Numa volta de data FIFA, antes de um confronto contra o Peñarol, talvez. Aí você vai dizer, pô, Jorge, depois do jogo é muito fácil falar. Verdade, mas eu tô fazendo uma análise pós-jogo. Então, eu tenho elementos do jogo para analisar, né? Talvez ontem fosse o caso de deixar mais alguns jogadores fora. O Igor Jesus foi muito exigido na data FIFA pela seleção brasileira. O Tiquinho Soares ontem talvez pudesse começar jogando. Aliás, mais uma vez se insistiu em Tiquinho e Igor Jesus juntos no final do jogo. Eu não gosto, mas o Arthur Jorge não abre mão de usar essa arma em vários jogos, nos segundos tempos, dos 20 minutos, 25 minutos finais. Talvez ontem não fosse o caso de ter o Almada, que estava muito mal. E aí é um outro ponto em cima desse, né? Uma subpasta aqui. Como o Arthur Jorge demorou para fazer alterações ontem. Estava nítido que o Almada não tinha condições. No início do segundo tempo, nos primeiros 5 minutos, já, tentamos, não deu, vamos tirar.
O Almada vai sair na metade do segundo tempo. Talvez então ontem fosse o caso de fazer mais rotações, porque muito se elogia o elenco do Botafogo, não é? A profundidade do elenco do Botafogo em relação ao ano passado. Então você tinha ontem o Tiquinho no banco, o Carlos Alberto, o Matheus Martins, o Alain. Tinha opções no banco para descansar a galera que voltou da data FIFA, num jogo contra o Criciúma no Maracanã, onde claramente desde o primeiro tempo faltava mobilidade ao Botafogo. Faltava intensidade, rotação. Faltou mais coisa também. Faltou, por exemplo, finalizar mais de fora da área contra um time tão fechado. O Marlon Freitas até tentou no primeiro tempo umas duas. Faltou. Chegar batendo. Faltou tomada de decisão melhor de alguns jogadores. Por exemplo, o Vitinho, muito mal. Outro que demorou uma enormidade para sair do jogo. Muito mal. Tenso, nervoso, errando, perdeu o gol na pequena área, inacreditável. Praticamente embaixo do travessão. Cometendo outros erros de domínio, de passe. Faltou, tinha gente mal. Pode ser nervosismo do Maracanã, de um ambiente novo, da pressão. Pode ser, não deveria. Não deveria porque são jogadores experimentados. Vários aí que passaram pela Europa. E não deveria porque o Botafogo precisa ter a tranquilidade de ser o líder do campeonato. E aí é que eu acho que o Botafogo vai construir, como ele ainda está nessa caminhada no deserto, como eu sempre digo, ele vai construindo isso ao longo do tempo. Uma hierarquia que os títulos vão dar. Eu acho que o Botafogo vai ser campeão de algo muito em breve. Não sei se esse ano ainda, mas muito em breve. De algo relevante. E isso vai trazer um pouco daquela paz. E essa paz vai trazer um pouco dessa maturidade. Nessa rodada, vamos ver domingo o comportamento do Palmeiras em Caxias do Sul. Mas assim, Botafogo e Criciúma, Juventude e Palmeiras. Irmão, quem tem que estar mais pressionado é o Palmeiras. Que está correndo atrás, não é o Botafogo. O Botafogo precisa jogar com a tranquilidade e não soberba. São coisas diferentes. Com a tranquilidade do líder. E quem tem que correr atrás, irmão, quem tem que pisar no acelerador porque tá para trás é o Palmeiras. Não pode ser o Botafogo, o time que a bola tá queimando. O líder tem que ter a tranquilidade do líder, a segurança do líder, a confiança do líder. E ontem isso a gente não viu. Pode ser desgaste, algumas tomadas de decisão ruins, pode ser desgaste físico, pode ser um ambiente de pressão. E ontem o Botafogo não respondeu bem. Claramente não respondeu bem. E outra coisa que faltou ao Botafogo, e aí eu acho que pode ter muito a ver com essa coisa da maturidade, né, de você estar todo ano ali brigando, mas eu acho que tem muito a ver com o DNA, que é uma coisa que precisa ser melhor treinada, melhor assimilada. Tem jogo, irmão. Tem situações de jogo, tem pedaços de jogo, momentos de jogo, em que você precisa deixar tuas características principais, teu DNA ofensivo, a tua sanha ofensiva, você precisa deixar isso de lado em prol do resultado. Não dá pro Botafogo abrir o placar aos 46 num jogo tão duro, tão difícil, um parto pra abrir o placar, e o time se desorganizar tanto 2 minutos depois e tomar o gol que tomou. Não dá pro Luiz Henrique perder a bola do jeito que perdeu. Ah, mas ele é o cara que sempre tenta o drible, ele sempre tenta. Não! Sempre tenta, mas tem hora que não precisa. Isso me lembrou muito daquela semifinal do Campeonato Carioca, quando o Botafogo se mandou todo, fez o gol e depois no minuto seguinte tomou o gol do Fred. Lembra do Botafogo Fluminense? O time ficou lá, desorganizado, foi pra frente, não abafa. Irmão, fez o gol. É hora de furar a bola, como diriam os antigos. Né? Fura a bola. Já ouviu isso aí quantas vezes? 500 vezes. O que é furar a bola? Não vai pegar uma tesoura e... Não é isso. É a hora de dar bico. É a hora de fazer cera. O Criciúma não fez cera no jogo 0x0. Por que ele fez cera com o jogo 0x0? Porque o 0x0 era benéfico pra ele, era ótimo pra ele. Somar um ponto do Maracanã. O Botafogo faz 1x0 aos 46, agora a cera interessa ao Botafogo. Quem vai ter que correr é o Criciúma, não é o Botafogo. É preciso, nessas horas, opa, agora vamos jogar um pouquinho feio? A gente não sabe, a gente não gosta, não é nossa proposta, não é nosso estilo, mas nós precisamos fazer. Porque, naturalmente, o adversário vai se mandar com tudo, do desespero. Então, por que eu vou continuar me mandando? Não preciso. Vamos jogar com inteligência, com cautela. Não é baixar a porrada do adversário, não é nada disso. Vamos segurar, vamos respirar, galera. Vamos travar o jogo aqui? Jogadores muito experientes aí, todos do Botafogo sabem travar jogo. Sabem. Acho que um Tiquinho, um Luiz Henrique, os caras não sabem parar, travar, segurar. Sabem. Claro que sabem. E faltou isso ao Botafogo ontem. Aí teve o Cuiabano também, e aí outro ponto sobre o Arthur Jorge. Entradas ontem, demora para substituir, ponto número 1 do Arthur Jorge. E algumas decisões que tomou. O Cuiabano e o Eduardo, sem ritmo, o Cuiabano entrou completamente perdido. Onde estava o Cuiabano na hora do cruzamento pro gol do Criciúma? Então, também um grau de risco grande que se correu no momento em que o jogo não estava resolvido e esses jogadores vinham de inatividades muito grandes. E as coisas estavam muito difíceis para o Botafogo ontem. Então, é um combo que ele é frustrante, claro, sim. É uma sensação, dá um negócio no estômago, né? E aí, falando até um pouco como torcedor também, depois que tudo acontece, você fala, porra, não é possível, irmão.
E o Botafoguense foi pra casa com essa sensação ontem. Agora, ao mesmo tempo, pra quem tá lá dentro, que é profissional, que não precisa necessariamente ter essa sensação de comida que não desceu, de comida que tá voltando, fica uma lição pra quarta-feira. Todas essas lições aqui. O Botafogo, pra superar o Peñarol, pra fazer o resultado em casa, porque ele tem que fazer o resultado em casa. Ele não pode fazer como o Flamengo de deixar pra resolver no Uruguai e não deu. Não deu. E é muito difícil. É um time que compete muito, o Peñarol. Os caras dão a vida. É o Peñarol, gente. É o Peñarol. O Peñarol velho de guerra. Pra superar o Peñarol, tem que fazer o resultado quarta-feira em casa. Você tem que encaminhar na quarta-feira em casa. E pra fazer o resultado na quarta-feira em casa, tem que ser muito mais intenso do que foi ontem. Mas assim, muito mais. Muita coisa. Precisa ser muito mais feliz nas tomadas individuais de decisão. Precisa ser muito mais inteligente para desacelerar e catimbar o jogo, caso seja necessário. E precisa ter uma leitura mais rápida e mais feliz do Arthur Jorge se o time precisar de socorro na virada para o segundo tempo. As lições aí estão dadas. Tá tudo dado. Lado ruim, perder 2 pontos. Mas sempre há um lado bom na crise. Sempre, sempre, sempre. Sempre tem um negocinho que você fala, porra, mas pelo menos isso aqui é o vestibular para quarta-feira. É uma lição que fica pro jogo de quarta-feira. Espero que o Botafogo aprenda essa lição. Tem tempo para isso. Tem profissionais capacitadíssimos para isso. E ainda é favorito. O Botafogo ainda é favorito pro título do Campeonato Brasileiro. E para passar pelo Peñarol na Libertadores. Isso para mim não muda. Para mim não se altera nesse panorama. Agora, terminar a rodada com o Palmeiras 1 ponto atrás, como pode acontecer se o Palmeiras ganhar do Juventude, é um desconforto que o clube não precisava passar. Que o time não precisava passar. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Agora, sacramentar que o campeonato já foi, que vai ser a mesma coisa de 2023. Nós estamos falando de uma exceção no ano. A gente também não pode ser tão resultadista a ponto de esquecer que, por exemplo, outro dia, o Botafogo estava ganhando um clássico dentro do Maracanã com gol aos 50 do segundo tempo, fazendo pressão em cima do adversário. Então vai virar ali uma galhofa de rival, de torcedor, beleza, pô, faz parte, show, futebol é isso mesmo, o Botafoguense não zoa. O Flamengo se ferra, o Botafoguense não é o primeiro a zoar. O Botafoguense é chato pra caramba zoando. Vai tomar uma zoada, beleza. Outro dia o Botafoguense estava respirando aliviado com o toque de braço do Gomes que invalidou o gol que eliminaria o time da Libertadores. Ontem o toque de braço do Barbosa invalidou o que seria o gol da vitória, né? É o jogo. A banca dá, a banca tira, é do jogo. Agora, a gente também, na hora de analisar, esquecendo rivalidade, esquecendo torcida, esquecendo meme, esquecendo essas paradas todas aí, a gente não pode esquecer. A gente não pode tratar o... Ih, olha só, hein? O normal do Botafogo é esse. Não, o normal do Botafogo de 2024 não é esse. Ontem fugiu do padrão. O normal é o time que vai lá dentro da Arena da Baixada e ganha do Atlético Paranaense, faz 1-0 e controla o jogo logo cedo, que foi o que faltou ontem. O Botafogo poderia ter aberto o placar cedo, até no início do segundo tempo, controlar o jogo. Dificilmente tomaria um empate? Eu acho que sim. Né? Porque as circunstâncias do jogo seriam outras. Mas o Botafogo é o time que vai lá e ganha do Fluminense na última bola do jogo, ganha do Fluminense nos acréscimos. O Botafogo é o time que amassa o São Paulo na Libertadores dentro de casa. Ah, ganhou só de 1-0, mas a produção foi pra ganhar de 3-4 do primeiro jogo da Libertadores. É o time que amassa o Fortaleza e o Corinthians da maneira que amassou dentro de casa, também ganhando por margem pequena, mas com uma produção muito grande, muito maior do que a própria diferença de gols mostrou. Então ontem, quantas vezes em 2024 aconteceu com o Botafogo o que aconteceu ontem? Então não é o padrão. Ah, é o fantasma do ano passado? É o fantasma do ano passado. É o padrão desse elenco? Não é o padrão desse elenco. Fugiu. Totalmente fugiu. Vamos ver o que sai da quarta-feira. E acho que, além de aprender as lições, a distância de hoje para quarta também vai ser importante para recuperar essa galera. Principalmente a galera da data FIFA. E principalmente a galera do meio para frente, que é muito exigida pela intensidade desse time. Savarino, Almada, Igor Jesus, esses claramente estavam abaixo no aspecto físico. Luiz Henrique não. Luiz Henrique mais numa questão de tomada de decisão, numa questão individual, de um drible a mais, de uma infelicidade, mas fisicamente pareceu muito bem. Mas os outros aí é descanso, repouso, recuperação, porque quarta-feira tem uma batalha. E dentro do Newton Santos, na quarta-feira, o Botafogo tem tudo para ser o Botafogo de 2024, que ontem não foi. Pude falar com um representante do Botafogo, não vou falar aqui quem é, mas conversei com um representante do Botafogo que, inclusive, ontem respondeu a um jornalista que a equipe está muito bem preparada para esse tipo de pressão, tá? E disse que pode estar no Uruguai a partida Peñarol e Botafogo e rechaçou qualquer hipótese de esse time do Botafogo faltar com confiança, né? E eu tenho plena certeza disso, até pelo gabarito dos jogadores que estão nesse elenco do Botafogo e pelo treinador que a gente tem. É um treinador que assume os pepinos, né, as pendengas, ele assume, trata com o grupo internamente, não joga ninguém no fogo para a imprensa. Tentaram, né, falar do Luiz Henrique e tal, ali do lance do passe errado, do erro no drible, né, e ele automaticamente
assume a responsabilidade e fala que com o grupo se conversa depois. É um treinador líder, né? Por isso tem o grupo nas mãos. E do que eu fiquei sabendo agora, tá? O Luiz Henrique, que é um jogador que se cobra muito, mas também, ao mesmo tempo, é um atleta que tem dificuldade de dar o peso ideal, o peso justo das partidas, porque é um cara que joga do mesmo jeito um amistoso, uma final. E o Arthur Jorge tem puxado a orelha do Luiz Henrique nesse sentido. No sentido de, amigo, é decisão. Decisão não dá pra jogar do mesmo jeito que você joga uma partida de 3 pontos. Ó, é uma partida de 3 pontos, mas ela é decisiva. Então não dá pra jogar como se tivesse 2-0. E eu já falei pra vocês que quem trabalhou com o Luiz Henrique na base, no profissional, ele é esse jogador que tende a não sentir a pressão. Ele joga do mesmo jeito. Isso é bom e é ruim, né? Então o Arthur Jorge, que já vinha puxando a orelha do Luiz Henrique, teve uma conversa com o jogador, no sentido de dar total apoio, confiança total. É um atleta que brilhou na data FIFA, mas que precisa entender que a decisão, a seriedade com que o Botafogo precisa enfrentar esses próximos jogos, especialmente o de quarta-feira, exige uma mudança de postura do Luiz Henrique em determinados momentos do jogo, né? A gente tem até observado o Arthur Jorge tirando o Luiz Henrique em alguns momentos, já vimos isso na Libertadores muitas vezes, né? Exatamente por conta, do desgaste, 2, porque às vezes é um jogo em que você precisa ter um nível de concentração maior. O Luiz Henrique é aquele jogador da distensão, né? É o cara que tira o peso do jogo. E agora, com o retorno do Júnior Santos, a gente fica com mais opções. No jogo contra o Criciúma, o AJ não tinha opção. O Luiz Henrique estava muito bem marcado. Ele poderia ter feito a troca pelo Júnior Santos, mas o Júnior Santos não foi relacionado, poupado exatamente para estar 100% nessa partida contra o Peñarol, quarta-feira, no nosso gramado. Então, do que eu fiquei sabendo, vou falar logo, né? John Textor reafirmou a confiança do grupo, reafirmou a confiança na conquista de títulos, reafirmou um clube, um time, toda a preparação com gana para vencer esse jogo de quarta-feira, e o Arthur Jorge teve uma conversa muito franca com o grupo, né? E especialmente com o Luiz Henrique. O jogador não pode baixar a cabeça porque errou o passe ou driblou. O jogador tem que entender que não era o momento de fazer aquilo. Agora, como todo ser humano erra, todo mundo erra, errar é humano, né? E é aprender com o erro. Aprender com o erro. No momento ali da seriedade, a bola tem que rolar. A bola tem que rodar. E se a bola tivesse rodado, a gente talvez não estivesse aqui nesse clima chato, né, de cobrança. Mas eu acredito que o Botafogo aprendeu. Algumas lições foram tiradas desse empate com o Criciúma, que não nos tira a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pode muito bem perder para o Juventude amanhã, né? Tem um novo time chegando aí no bloco, que é o Internacional. O Botafogo vai ter um jogo fora contra o Internacional mais lá pra frente, né, na penúltima rodada. Pode ser um jogo em que o Internacional esteja brigando por coisa grande, né, que título não acredito, mas por coisa grande, como uma vaga no G4. Né? Então, assim, a tendência é jogo difícil atrás de jogo difícil. O jogo fácil, em tese fácil, a gente jogou fora 2 pontos. A grande verdade é essa. Jogamos fora 2 pontos. Em um time que, segundo seu próprio treinador, teve a estratégia assumida de matar o jogo mesmo. A estratégia do Criciúma era o antijogo. E ele vai falar isso na coletiva, dizendo: você queria que eu jogasse de peito aberto contra o Botafogo? Queria que eu jogasse de igual para igual contra o Botafogo? Não tem como, né? E excelente a estratégia do treinador. Conseguiu um pontinho que não estava no script do Criciúma, né? Mas no final da rodada amanhã, a gente pode estar até mais tranquilo com uma derrota do Palmeiras para o Juventude. E lá na Serra Gaúcha, 8 horas da noite, não é nada de outro planeta, né? Vale lembrar que o Palmeiras perdeu para o Vitória em casa, vale lembrar que o Palmeiras já perdeu para vários adversários fora de casa, que o Palmeiras já tropeçou no Bragantino, um Bragantino que perdeu para o Vitória hoje, né? Vitória, time de zona de rebaixamento, ganhou do Bragantino, né? Esse é o próximo adversário nosso, próximo adversário do Botafogo. É um time que está com muita dificuldade de vencer. Pedro Caixinha esse ano tem feito um trabalho muito ruim, né? E é a oportunidade que o Botafogo tem de vencer o jogo. Esse jogo contra o Bragantino agora é um jogo para vencer, né? E aí o Botafogo, nesse momento, né, que é o momento em que a equipe está deglutindo ainda o resultado, deu segunda-feira, acabou. O treinamento é foco no Peñarol. O treinamento é focar para recuperar fisicamente os jogadores, receber novos atletas na lista de relacionados, como o Matheus Ponte, como o Júnior Santos. E o Botafogo ter fôlego, porque vai enfrentar a mesma situação. Mesmíssima situação. Com a diferença de jogar num gramado bem melhor do que o do Maracanã, retornando ao Newton Santos. O Botafogo, nesse momento da temporada, o Botafogo não perde há mais de 2 meses, né? Então, assim, a torcida do Botafogo, ela não precisa assumir uma negatividade que não faz sentido.
Eu sei que a paixão muitas vezes nos leva a jogar a camisa fora, a quebrar a televisão, fazer essas besteiras, né? Que é só uma pessoa desequilibrada. Aí é uma questão de desequilíbrio. Você precisa buscar um apoio, né? Buscar um apoio psicológico e tal. Porque tem isso, né? Então, assim, a gente precisa tratar as coisas com as mesmas medidas. Foi um desastre o empate? Foi. Mas é um desastre que nos coloca na liderança independentemente de qualquer resultado. Ah, vai ter ganhado do Bragantino. Mas a gente ganhou fora de quase todo mundo nesse retorno. Só não ganhamos do Juventude e do Bahia. Ganhamos todos os jogos como visitante. Somos o melhor visitante do Brasil, não só do Campeonato Brasileiro. Então, assim, não vejo muito mistério em chegar lá e ganhar do Bragantino. Não vejo muito mistério. Tenho visto o Galo jogar várias partidas aí. Não vejo muito mistério em chegar lá e ganhar do Galo. Como disse o Arthur Jorge, eu repito para vocês, não há ninguém melhor do que a gente. E o Botafogo precisa se acostumar, isso aí não é esse ano não, é ano que vem, 2026, o Botafogo precisa se acostumar a ser o time mais temido do país. O que o Criciúma fez, vários outros times vão fazer, que é se retrancar. Ah, vamos jogar na defesa e brigar por uma bola, porque esse Botafogo não tem como jogar de peito aberto. O Botafogo tem que se acostumar agora com isso. Todos os times do Brasil vão fazer isso, à exceção de clássicos, jogos decisivos e tal. Mesmo jogos decisivos, eu tenho certeza que o Peñarol, ele não vai jogar de peito aberto contra o Botafogo. E o Botafogo, o Arthur Jorge, os jogadores precisam se acostumar. Tem jogador que no ano que vem não precisa mais estar aí. Eu acho que é jogador que não está acostumado com essa vibe de decisão. Tem jogador que não precisa estar. Agora, a maioria, se estiver, e é claro, mais reforços chegarem, porque a luta é sempre maior, né? Principalmente quando você está no topo, porque para cair é muito simples, né? Mas estar no topo também te dá trabalho. Você precisa estar sempre se reinventando para não se transformar num time previsível. Botafogo não pode se transformar num time previsível. E essa vai ser a tarefa do Arthur Jorge no jogo contra o Peñarol. Tirar a previsibilidade do Botafogo. O Botafogo precisa ser muito mais rápido, o Botafogo precisa ter muito mais velocidade, jogar pelas pontas, saber jogar pelo meio, chutes de fora da área. O Botafogo tem que sair da previsibilidade. Ontem foi muito bom, a boa notícia de ontem, né? Tiquinho Soares. Tiquinho Soares entrou com muita vontade de jogar e quebrou um jejum aí de meses, né, sem marcar, mais de 2 meses sem marcar. O último gol do Tiquinho Soares tinha sido contra o São Paulo, né, no fechamento do turno do Campeonato Brasileiro. Então um turno inteiro aí do Tiquinho Soares sem balançar as redes dos adversários. E balançou a rede no Maracanã bonito, Maracanã cheio, a torcida do Botafogo fez uma festa. E é bom que o jogador recupere a sua confiança, porque num jogo em que o Igor Jesus está bem marcado, está mal, a gente tem que ter a certeza de que vai entrar o Tiquinho Soares e vai dar conta do recado. E que os zagueiros vão ter dificuldade para marcar. E que é um jogador com confiança. Entrou um Eduardo também buscando o jogo e tal. Claro que num ritmo muito diferente, estava muito tempo sem jogar. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, o Botafogo agora é o bicho-papão. Todo mundo vai querer tirar ponto do Botafogo. Todo mundo vai querer jogar retrancado com o Botafogo. E o Arthur Jorge vai ter que ter essa sapiência de saber se livrar das arapucas que muitas vezes vão significar antijogo, cera com 5 minutos do primeiro tempo. Podem esperar isso na quarta-feira. Por isso eu digo a vocês, se o Botafogo sair com uma vitória simples na quarta-feira sobre o Peñarol, a gente tem muita chance de estar na final da Libertadores. A gente tá tendo dificuldades, né, em jogos no Newton Santos. Ganhamos do Palmeiras por quê? Porque o Palmeiras é um time que joga de peito aberto. O Palmeiras é um time que não tem medo. O Palmeiras joga de igual para igual. E aí o Botafogo, como foi melhor nos últimos jogos, foi lá e venceu. Na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. O São Paulo, que é um time inferior, ele se trancou. Não conseguimos. O Bahia, que é um time inferior, ele se trancou. Empatamos em 1-1 na Copa do Brasil. E aí fomos assaltados lá no jogo de volta. O Criciúma, que é inferior, se trancou. O Grêmio se trancou. Então o Botafogo tem que aprender a jogar. Agora a torcida, a gente tem que jogar junto. No Maracanã houve momentos de tensão, né? A torcida do Botafogo, por natureza, depois de Garrincha, é uma torcida tensa. Na época de Túlio Maravilha, houve uma fase de distensão, né? Porque era um fanfarrão, aquela coisa. Foi uma década, até de certa forma, vitoriosa, né? Um título nacional, um título internacional, alguns campeonatos estaduais, outros campeonatos regionais, né? Como o Rio-São Paulo. Foi, de certa forma, uma década vitoriosa. E houve uma distensão. Depois, o século XXI, tensão atrás de tensão. Somos uma torcida tensa. Para distender, tem que ganhar título. É só isso. A única solução para tirar a atenção do torcedor, fazer com que o torcedor acompanhe o jogo confiando até o final. Calma, cara, a gente vai fazer um gol. 45 ainda? Vai ter gol no final, você vai ver só. Para ter essa confiança, para apoiar até o final, é título. É uma série de títulos. Tá? E a gente precisa, esse ano, continuar brigando para conquistar Campeonato Brasileiro e Libertadores. Agora, esquecer Campeonato Brasileiro, porque a gente pode fazer isso, né? Tem times que só tem o Campeonato Brasileiro. A gente tem a Libertadores, que é o torneio mais importante. Não é a prioridade, porque o Arthur Jorge já disse que não tem prioridade. Mas é o torneio mais importante. O torcedor do Botafogo quer ganhar a Libertadores. E a gente tem 2 confrontos contra o Peñarol, que é uma equipe, não dá para comparar. Mesmo nível de Criciúma, então não vamos comparar. É uma equipe com muita qualidade, é uma equipe com garra,
mas que tecnicamente está muito abaixo dos adversários que nós enfrentamos na Libertadores, São Paulo e Palmeiras. Mas é olho vivo, muita atenção, a gente tem um retorno do Bastos, tem um retorno do Júnior Santos, e eu acredito, o torcedor com a cabeça no lugar, esquecendo já o que passou na sexta-feira, com foco no jogo da quarta-feira, a gente tem tudo para fazer a mesma sinergia que tem feito aí nos jogos de Libertadores, em que a gente conseguiu na marra, na raça, ganhar da LDU, que conseguimos na raça ganhar do Universitário, que conseguimos na marra ganhar do Palmeiras, nos classificar para a semifinal de Libertadores. É essa sinergia que tem que ter no Nilton. Tá sem confiança? Tá achando que o Botafogo não vai passar? Eu vou vaiar porque não vá. Não vá, fique em casa, se estresse em casa que é melhor. O Nilton Santos na quarta-feira é lugar para quem vai apoiar até o final, para quem vai fazer aquelas loucuras, é tirar a camisa, é gritar, é apoiar, é para isso. Botar pressão no adversário, porque o Peñarol precisa sentir pressão. Lá no Uruguai eles vão botar pressão. Aqui no Rio de Janeiro a gente precisa fazer eles sentirem a pressão. E é claro que isso também passa muito pelo que o Arthur Jorge vai orientar esse time do Botafogo. Já acabou, sexta-feira já passou, a chuva já lavou a nossa alma, agora é confiança total para a Libertadores da América, para a gente estar lá na Argentina disputando essa final maravilhosa. Então é isso, pessoal. Eu acho que com relação ao Luiz Henrique, eu já tinha falado sobre isso algumas vezes. Não foi a primeira vez que a gente tomou um gol, ou quase tomou um gol, por uma desatenção do Luiz Henrique com relação a brincar com a bola no pé no campo de defesa, ou na intermediária da área de defesa do Botafogo. Contra o Bahia, se não me engano, eu vi um jogo, eu acho que foi contra o Bahia. Eu lembro de estar no Nilton Santos, num jogo do Botafogo, onde eu fiquei pistola, porque ele quis dar uma caneta no campo de defesa, perdeu a bola, e se não saiu um gol, saiu quase um gol ali do nosso rival. Assim como eu ficava muito puto com o John, quando ele por muito tempo esperava o jogador adversário quase que encostar nele, para ele tocar a bola quando vinha recuada para ele. Num risco desnecessário. Saiu um gol, né, do Palmeiras naquele mata-mata de Libertadores, o primeiro jogo no Nilton Santos, o gol de empate 1-1 do Palmeiras. Depois a gente veio e fez o segundo gol com o Igor Jesus, mas até ali então o empate do Palmeiras veio num lance onde ele demorou a dar esse bico para frente, se embolou, chutou errado a bola para frente, caiu no pé do acho que era o Zé Rafael ou o Veiga do Palmeiras, que iniciou uma jogada de ataque rápido do Palmeiras e saiu o gol dos caras. Então, também fiquei muito puto aquele dia, mas eu lembro desses dois momentos que eu falava em displicência de ambos. E anteontem, no jogo do Botafogo com o Criciúma, o Luiz Henrique, de novo, pecou no lance e foi cabal, foi fatal. O time subindo, as linhas para buscar um contra-golpe, que seria o primeiro contra-ataque do time no jogo inteiro, já que o Criciúma jogou fechado o jogo todo, não dando espaço para contra-ataque, não dando espaço, né, para esse contra-ataque. Ele, em vez de tocar logo a bola no Tiquinho e no Carlos Alberto, que passaram para receber, para gerar um lance de 1 contra 1, 2 contra 2 com a defesa do Criciúma, ele enrolou, pensou, quis brincar, perdeu a bola e saiu o gol. A bronca, se ela realmente aconteceu, se ela veio, é necessária. O Luiz Henrique tem que entender que a partir de agora não é da boca para fora, são 10, 11 decisões, sim, incluindo aí Brasileirão e Libertadores. Temos que jogar com a faca nos dentes todos os jogos e nos acostumar, porque o Botafogo entrou num patamar de time temido. E porque jogamos um futebol absurdamente assustador quando é de igual para igual. Então, como é um time temido e entendem que se jogar de igual para igual vai levar taca, vai levar vareio, todo mundo se fecha e temos que agora achar mecanismos para furar essas barreiras. Conseguimos furar ontem. A duras penas, furamos com o gol do Tiquinho, aos 46 do segundo tempo. E se está tão difícil furar esses bloqueios, não podemos aí, após furar, nos dar ao luxo de tomar outro gol e aí pôr tudo a perder. Pessoal, eu fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo, tá bom? Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, um grande abraço a vocês todos. Até o próximo vídeo. Valeu!